Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer à diretoria da OAB Sergipe, aos meus amigos da Comissão de Direito Médico e Saúde, aqui da OAB também. Quero fazer um registro que todo mundo que eu conheço aqui de Sergipe fala: Igor, você tem que vir para o Precaju. Então, o encontro da OAB deveria ser no mesmo período do Precaju, para facilitar essa oportunidade. Mas é também uma desculpa para eu poder voltar. Então, já está reservado na agenda. Eu estou com a missão de falar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial aplicada na saúde. Eu sou advogado. Oi. Eu aponto para onde? Pronto. Pode passar de novo? Volta uma. Bom, eu sou advogado, atuo com defesa médica e é importante eu deixar isso registrado porque é o meu local de fala. Então, muito do que vocês vão ouvir parte do local de fala de alguém que advoga para médicos. Eu tenho críticas em relação aos médicos? Muitas. Mas a minha vivência profissional é como um advogado de profissionais de saúde, de hospitais, de clínicas, e eu sou ex-procurador do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Então, muito do que a gente vai falar aqui tem esse local de fala, tá? Então, antes de mais nada, acho importante deixar isso muito claro. Quando a gente vai falar sobre aprimoramento técnico, a gente observa que a própria legislação médica, a própria regulamentação da profissão médica estabelece que é dever do médico promover um contínuo aprimoramento científico. Antes, se dizia que o conteúdo médico, ele dobrava a cada 20 anos. Depois, esse período foi reduzido para 10 anos. Hoje, o conteúdo médico, ele dobra a cada 73 dias. Então, quer dizer, o médico que resolve, durante 3 meses, tirar um período sabático, ele está desatualizado. Por esse motivo, ele precisa continuamente se atualizar. E por esse motivo também a gente tem uma excessiva verticalização da medicina. A gente vai ter profissionais que atuam exclusivamente com o ombro. É ortopedista, mas só mexe com o ombro. É ortopedista, mas só mexe com o cotovelo. Mas você não tem residência em ortopedia? Mas eu só sei isso. E na advocacia, cada vez mais, a gente também caminha para essa realidade. Eu, por exemplo, não sei nada de criminal. Se eu for para uma audiência criminal com um médico, sai preso eu e ele. Então, eu tenho que chamar Dr. Coutinho, por exemplo. Essa realidade de excessiva especialização gera, de certa forma, pode passar? Uma possibilidade de falha também. A tecnologia, ela é uma aliada, mas a tecnologia, ela pode gerar riscos. Ela gera fragilidades. Esse é um caso real que viralizou há um certo tempo, que trata de um equipamento médico que não funcionou durante uma cirurgia. Está sem áudio. Tem como habilitar aí? Basicamente, e depois eu acho que isso pode ser disponibilizado, o médico ele não conseguia fazer a fresagem do canal. A gente tinha uma cirurgia e ele não conseguia progredir nessa cirurgia. Ele gravou esse vídeo ele jogou no grupo de WhatsApp do hospital. Esse vídeo do grupo do WhatsApp do hospital, dos diretores, foi viralizado e isso aconteceu num hospital de referência de um estado. O problema é que a culpa não é do médico, a culpa é da tecnologia, mas quem paga a conta, ao fim e ao cabo, é o profissional. Quantas vezes a gente não fica desesperado quando o PJE não funciona? E lá vai você, pelo amor de Deus, eu tenho que provar que o PJE não está funcionando. É essa a realidade que a gente vai observar na profissão médica também. A gente começa a verificar, e eu estou apanhando da tecnologia também, que a gente começa a observar certos saltos quantitativos. A gente observa saltos qualitativos. A medicina evolui muito.
E essa evolução tem que acompanhar também a própria atuação profissional. Eu tenho que observar que esse profissional, ele tem o dever de se aprimorar, ele tem o dever de utilizar esse arsenal que está à disposição dele como uma forma de garantir um melhor acesso à saúde, como uma forma de garantir a efetivação do direito da saúde. Só que a gente precisa sempre analisar contexto. Isso é um trecho de um voto do CRM, de um CRM, em que ele fala que determinados resultados adversos não são de responsabilidade do profissional, por vezes são de responsabilidade do contexto em que você está inserido. Então não é culpa do profissional, é culpa da realidade social. Aqui, recentemente, a gente teve um problema no hospital, que o hospital foi interditado, salvo engano. Será que se houver um resultado adverso, isso é responsabilidade do profissional que está ali inserido? Acredito que não. A gente começa a observar que, em especial quando a gente fala de alocação de recursos escassos na saúde, a gente não pode caminhar para uma jurisprudência sentimental. Ontem, Dr. Maurício falou sobre as decisões dele e que em muitas situações ele não condena ou ele tem que refletir muito porque não dá para condenar em 30 mil reais um município que tem um orçamento pequeno. A gente tem que verificar que saúde é um direito, mas esse direito também tem restrições financeiras. Ramon está aqui, pode falar mais do que eu até. Essa jurisprudência que se baseia no sentimental está muito relacionada em parte a uma excessiva personalização da magistratura. Quando o juiz nega, foi o juiz que negou, não foi o juízo. Eu tenho um colega que é juiz federal, ele diz: Igor, eu não aguento mais ver meu nome em reportagem dizendo que eu condenei alguém à morte. Só que a gente tem que evoluir para um contexto de uma jurisprudência técnica, baseada em evidências. Tem um outro colega que é magistrado em Santa Catarina, ele diz: tem dia que eu me sinto um técnico em medicina, porque só chega processo de saúde. E aí eu tenho que fazer uma análise técnica, se cabe ou se não cabe. Eu tenho que fazer uma análise de como eu vou alocar esses recursos. Só que essa alocação de recursos, ela gera um problema. Na medida em que, quem vai dizer qual é o protocolo? Quem vai dizer qual é a regra? Imaginem vocês, a gente tem um caso de uma paciente de 64 anos, que é hipertensa, um paciente de 33 anos, que é hipertenso, uma paciente de 17 anos, que é diabética, e todos precisam de um leito no hospital. Em tese, para quem que vocês vão disponibilizar o acesso à saúde? Boa parte de vocês vai dizer: jamais para a senhora de 64 anos. Vocês acabaram de matar a minha mãe. Se vocês falarem: não, o de 33, não, porque tem uma menina de 16, vocês acabaram de me matar e salvaram a minha irmã. O ponto é, quem que eu vou salvar? Cabe ao Ministério da Saúde dizer? Cabe à Secretaria de Saúde dizer? Unidades hospitalares e comitês de bioética, Conselho Federal ou Conselho Regional de Medicina, Comitê de Crise, médico, robô, quem vai responder isso? Na pandemia, tinha muito hospital que não tinha critério de alocação de recurso. Quem vai para a UTI? E aí o que aconteceu? O Conselho Regional de Medicina do Paraná falou: faz por sorteio. Se não tiver critério, faz por sorteio. Em outros regionais falaram: utilize o critério de chegada. Quem chegou primeiro tem acesso. O pneu da ambulância furou, morreu. Só que hoje se caminha cada vez mais para o uso da tecnologia, para o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial vai dizer quem é o paciente elegível para ocupar aquele leito. Só que qual é o problema do uso da inteligência artificial? Essa inteligência artificial, por vezes, ela é viesada. Essa inteligência artificial, em muitas situações, não é ela que decide. Ela vai subsidiar uma decisão. Mas, ao fim e ao cabo, quem decide é você. A gente não pode utilizar a inteligência artificial como um instrumento ou como uma justificativa para a decisão. Ele é um instrumento para que eu, enquanto médico, eu, enquanto profissional, decida. E a decisão vai ser minha, e não da inteligência artificial. E por que isso é tão relevante?
assumir o protagonismo do processo decisório. Primeiro, porque eu não vou delegar para um robô. Segundo, porque o robô pode tomar decisões erradas. A inteligência artificial pode tomar decisões erradas. E quando você endossa a decisão do robô, a responsabilidade vai ser sua. Pensemos, por exemplo, que a gente cada vez mais está tendo questionamento da decisão médica baseada, em especial, na inteligência artificial. E por que a gente está tendo isso? Porque esse processo de decisão da inteligência artificial, ele não é validado, ele não é verificável. Simplesmente eu tenho um dado que diz, paciente A tem direito ao leito. Só que você, que é o paciente B, como é que você sabe que aquele instrumento utilizado no processo decisório, ele é adequado? A gente começa a ver que hoje no judiciário eu tenho que informar quando eu utilizo inteligência artificial no processo de decisão. Só que essa informação também deveria estar constante nos prontuários. Também deveria estar constante nos instrumentos médicos. Até para que eu possa questionar se aquele processo é legítimo, é legal. E por que isso? Porque a gente vai observar que cada vez mais existe uma certa resistência na alocação de recursos. Infelizmente, a gente não tem recurso para todo mundo. A gente não consegue dar tudo para todos. Um médico na Argentina levou uma pedrada na cabeça, porque ele negou o leito para uma paciente. E ele negou baseado em critérios técnicos e tecnológicos. É correto isso? Considerem que hoje, cada vez mais, a gente tem artigos que apontam que o direito à saúde das pessoas negras é negado. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é viesada. A inteligência artificial ela é alimentada por pessoas e nesse processo de decisão, o negro, via de regra, ele vai ter um prejuízo de mais de 50%. Então, em muitas situações, o leito deveria ser ocupado por uma pessoa negra e não é porque o critério utilizado pela inteligência artificial é discriminatório. E isso não vale apenas para as pessoas negras. Isso vale também para situações de etarismo, pessoa idosa. É muito comum que a gente negligencie a pessoa idosa e diga, você não tem acesso, vamos salvar os mais jovens. Só que se eu coloco isso através da inteligência artificial, eu utilizo a inteligência artificial como instrumento de discriminação e como uma espécie de muleta argumentativa. Não fui eu que decidi, foi a inteligência artificial. E quem é a inteligência artificial? Não sei, é uma entidade que ninguém sabe quem é e que ninguém pode questionar. Então a gente precisa ter instrumentos, combinado, a gente precisa ter instrumentos para questionamento desses critérios apresentados, a gente precisa ter instrumentos de transparência. Na pandemia isso ficou muito claro. Tem muita unidade de saúde que não tem transparência. Então você não sabe se você deve levar o paciente para determinada unidade ou não, porque dependendo do critério utilizado exclusivamente naquela unidade, você vai morrer. E se você leva para uma outra unidade que utiliza uma outra base de dados, talvez você sobreviva. Então, dentro dessa nova realidade tecnológica, eu preciso ter transparência. Eu preciso ter um jurídico dentro da instituição para garantir esse preventivo. Porque cada vez mais a gente começa a ver uma escalada da judicialização em questionar os critérios. E esse questionamento dos critérios é legítimo porque hoje se apresenta de forma obscura. Porque hoje a realidade médica ela é obscura e hoje a gente não confia nos médicos em geral. Os mais velhos, provavelmente, se eu perguntar, eles vão dizer, Igor, mas eu tenho o meu médico, doutor fulano de tal. Ele cuidou da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Mas os mais jovens, se eu perguntar quem é o seu médico, você tem um médico? Ou você tem 30 médicos diferentes, um para cada coisa, ou às vezes você nem tem médico, porque ou é SUS,
ou então você vai ter uma relação com um plano de saúde e é quem está disponível. Porque em muitas situações o seu médico oficial do plano só tem agenda para daqui a 6 meses. Então, como eu não tenho mais uma relação pessoal com o profissional, todo e qualquer resultado adverso em saúde, todo e qualquer aparente conflito vai gerar judicialização. E essa possibilidade de judicialização gera mais desconfiança. Por quê? Porque o médico, pensando que vai ser processado, ele vai adotar medidas de se proteger. Só que essa política dele se proteger gera prejuízo para o seu próprio paciente, porque ele vai adotar medidas desnecessárias, fúteis, para evitar processo. Só que isso viola orçamento, isso vai gerar incremento de gastos, isso vai gerar um prejuízo para a assistência, porque talvez o tratamento mais eficaz demore, e tudo isso baseado no medo de processo e numa falta de transparência tecnológica. Estou dizendo que a gente não pode usar a tecnologia? Não, a gente deve usar, porque a tecnologia ela facilita, em especial quando tiver uma grande quantidade de casos. Agora, o uso dessa tecnologia tem que ser o mais transparente possível, tem que ser o mais democrática e acessível e não discriminatória, em consonância com o nosso texto constitucional. Nesse sentido, quero agradecer aqui a oportunidade, registrar que é a primeira vez que eu falo para um auditório tão lotado. Participei de algumas conferências. Participei de algumas conferências de outras seccionais da OAB e Sergipe está de parabéns. Disparadamente, vocês representam o maior público e aqui tem uma particularidade, vocês juntaram toda a advocacia. Em muitas seccionais, eles dividiram por tema. E eu acho importante essa comunhão, porque ninguém é meio advogado, apesar de especialista em determinada área. Então, essa política da gente ver várias temáticas relacionadas à nossa atuação ajuda a ampliar um pouco a nossa visão. Muito obrigado.